Tendências de inteligência artificial para o mercado jurídico. A gente sabe que o mercado jurídico ele é um mercado de extrema importância para qualquer nação. Então, se não fosse o mercado jurídico, se não fossem as leis, se não fossem as regras, a gente viveria na barbárie, né? A gente viveria, cada um ia fazer o que bem entendesse, a gente não ia conseguir ter transações confiáveis, a gente não ia conseguir ter esse tecido social que faz com que as coisas aconteçam, que faz com que eu compre algo, eu tenha certeza que eu vá receber, e vice-versa. E até em questões de sociais, né, em questões de ética, questões morais, questões de segurança, enfim, o mercado jurídico é extremamente grande, né? Você que tá aqui, você sabe disso. Então vamos lá para a primeira tendência, que provavelmente é que você já sabe, é a que é mais óbvia, que é a parte de processamento de informação. O que isso significa? Significa que eu consigo ou revisar algum contexto, eu consigo categorizar, eu consigo comparar e eu consigo fazer pesquisas dentro de um documento. Então, em termos práticos, o que isso significa? Vamos supor que você é um advogado e que você faz a criação de contratos. Você consegue criar um modelo de contrato e pedir para uma IA generativa, por exemplo, estruturar esse contrato de acordo com as informações que você forneceu daquele negócio, daquela informação específica. Lembrando, gente, antes de mais nada, não coloquem informações sensíveis dentro de qualquer tipo de modelo, seja ele generativo ou não. Por que isso? Todas as informações sensíveis e todas as informações que são utilizadas dentro desses modelos de língua, que são generativos que você já conhece, eu vou falar um pouquinho dos outros tipos de inteligência artificial que existem, outros modelos que giram muito mais dinheiro e trazem muito mais receita. Esses modelos, eles utilizam a sua conversa para treinar esses modelos, para que eles se tornem cada vez mais inteligentes, e a sua resposta, ela pode ser utilizada na resposta de uma outra pessoa. Então imagine que você está dando dados sensíveis ali de CNPJ, CPF, nome, e-mail, e aí uma outra pessoa pede, me dá aqui um exemplo de um contrato de aquisição de um imóvel, e digamos que você trouxe ali um contrato de aquisição de um imóvel, e você trouxe nome, endereço, telefone da pessoa. Nesse exemplo que ele vai dar para essa outra pessoa, é capaz que ele dê as informações que você inseriu. Então isso é vazamento de dados. Então muito cuidado, isso eu acho que antes de mais nada é legal a gente começar o vídeo assim, não compartilhe, não coloque nenhum tipo de dado sensível e que traga alguma categorização dos dados que você está entregando. Crie nomes fictícios, crie empresas fictícias, mas não coloquem dados sensíveis. Combinado? Então, voltando aí, imagina que você seja um advogado, seja uma pessoa que trabalha com a confecção de contratos. Existem algumas coisas que você consegue fazer ali. Você consegue, confeccionar o contrato do zero, um modelo contratual a partir de uma instrução. Então dá para fazer esse tipo de coisa. Você consegue revisar o seu contrato a partir de alguma lei ou alguma legislação brasileira. Então você consegue colocar, olha só, aqui é as leis do Brasil, referentes a um mercado, sei lá, mercado civil, e aqui tá o meu contrato. Eu quero que você compare esses dois documentos e me diga, no meu contrato, o que tá de acordo ou não está de acordo com a legislação brasileira do civil aqui. Então dá para fazer esse tipo de coisa também. E você também consegue fazer a pesquisa e perguntar para um documento, para um contrato a respeito das cláusulas. Então você vai inserir um documento lá em qualquer tipo de IA generativa que você bem entender, você consegue inserir lá o documento e falar, olha só, querido, trate bem a sua IA, hein? Querido, me dá aqui um resumo da cláusula 2, que eu não entendi muito bem, né? Normalmente, advogado tem uma linguagem muito mais rebuscada, né? Aquela linguagem muito mais difícil de entender. Às vezes você não entende, você não sabe, se você não é do mercado, ou se você é do ramo jurídico, ou tem alguma dúvida que você tenha, você consegue pedir, olha só, amigo, me fala aqui nesse artigo, essa cláusula específica, me explica, por favor, o que isso quer dizer, o que isso interfere, o que isso fere. Então você consegue ter essas três tarefas dentro do processamento de informação. Então isso é uma área do nicho jurídico que você consegue utilizar inteligência artificial e que provavelmente você já deve ter visto alguém fazer esse tipo de coisa, certo? Então tudo que você receber, né, de um modelo de língua, de um modelo de IA generativa, confira a informação, pesquise. Você é o ser humano, você é o responsável por essas ações, então você tem que ter essa responsabilidade de ter a curadoria de entender se aquela informação ela é boa ou não, se aquela informação ela é digna ou não, se aquela informação ela faz sentido ou não. Então a curadoria é do ser humano, a criatividade também é do ser humano. Então a máquina ela consegue te ajudar muito em processos cognitivos, inteligentes, mas a consciência ainda é do ser humano e a gente não vai, pelo menos não tão cedo, conseguir criar uma máquina consciente, assim como nós somos conscientes, tudo bem? Então,
Fica aqui esses 2 disclaimers que são muito importantes e já conseguimos entrar aqui para a segunda aplicação do ramo jurídico. Mas antes de entrar na segunda aplicação, já quero deixar aqui para você se inscrever nesse canal e deixe o seu gostei aqui, né? Se eu tô te ajudando de alguma forma, se eu tô clarificando algumas visões para você, ou se eu falei alguma coisa que você nunca ouviu falar em nenhum lugar, deixa sua contribuição aqui, pra gente ajuda demais. Afinal, a gente tá trazendo esse conteúdo de forma gratuita para que você consiga ter mais visão do mercado, e o seu trabalho aqui vai ser dar 2 cliques. Você vai se inscrever e você vai curtir o vídeo. Isso vai ajudar muito a gente a mostrar a relevância do nosso conteúdo aqui para a plataforma, e também você ajuda com que o nosso trabalho chegue para mais pessoas e que mais pessoas sejam impactadas e que a gente tenha cada vez menos problemas em relação à inteligência artificial, porque tem muita gente falando muita besteira, né? Muita gente falando coisas erradas aí, e eu quero trazer essa experiência aí de quase uma década de trabalhos feitos para contribuir muito com esse mercado em relação a visão, né? Então vamos lá para a segunda tarefa aqui do ramo jurídico, que pode ser feita e que pode acontecer, que é a parte de criatividade, razão e julgamento. Poucas pessoas falam sobre isso, e aqui a gente já tá lidando com a IA clássica. A gente não tava vendo o ChatGPT generativo, não. Então aqui a gente tá inserindo os dados, inserindo uma base de informações de algum inquérito, de processo jurídico, de alguma coisa que aconteceu ali, né? De informações em volume, um histórico de volume em relação a essas informações, e você consegue pedir para a máquina te dar sugestões. Você pode pedir para a máquina fazer o julgamento daquela ação. Você pode pedir para a máquina tomar essa decisão. Lembrando, isso aqui é tendência, tá? Essa primeira parte já acontece, poucas pessoas estão utilizando, a gente ainda é uma bolha, inteligência artificial, mas isso é uma tendência que vai aumentar, que vai, né, que vai ter muita relevância, mas você tem a parte de criatividade e julgamento, né? Então imagina, você tem uma máquina ali, que ela é o juiz daquele inquérito, e é através do que as pessoas estão falando, através do caso, através do histórico, através do comportamento, através do tom de voz, através de várias, né, de uma infinidade de dados aí que geram informações, ele consegue julgar se aquilo está certo ou errado. Lembrando que isso é bem delicado, é bem complexo, né? Até nos Estados Unidos isso ainda está começando a caminhar, mas é uma tendência, é algo que vai acontecer para esses inquéritos e esses problemas que são um pouco menores, um pouco menos complexos da área jurídica. Um robô pode resolver esse tipo de coisa, e o humano ele fica mais com esses projetos mais cabeludos, né? Os projetos mais estratégicos, os projetos maiores, os projetos que têm mais impacto. Então, as coisas que são um pouco mais simplórias, uma máquina poderia resolver ali e trazer, mas lembrando que isso é bem delicado, e um juiz com uma cultura e um viés específico pode ter uma opinião completamente diferente do que um outro juiz. Então é bem complicado, né? Tanto que somos seres humanos, nós erramos, nós temos vieses, até vieses inconscientes. Então talvez se eu te mostrar uma imagem específica, ou você olhar para uma pessoa, olhar para a cara dela e falar, nossa, mas não fui com a cara dessa pessoa, né? Então a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, a gente tem instintos, do qual influencia a nossa razão, do qual influencia a nossa tomada de decisão. Então, a IA, né, a inteligência artificial, é só a parte cognitiva do cérebro, ela não tem sentimento, ela não tem contexto, ela não tem... ela tem um histórico, mas ela não compreende a realidade, nem o histórico, e ela não entende nem a ambiguidade, né? Ela não entende essas relevâncias, o que é mais importante ou menos importante. Então são assuntos bem complexos mesmo, bem profundos, mas que é uma tendência e já está acontecendo, tá? Então é algo que provavelmente vai começar a acontecer aqui em 2024. E por último, o terceiro ponto é o ponto de predição. Esse é o mais difícil de todos, né? Uma coisa é você prever que uma pessoa ela vai clicar num anúncio. Uma coisa é você prever se ela vai comprar um apartamento. Uma coisa é você prever se uma pessoa ela vai casar. Uma coisa é você prever se uma pessoa está grávida a partir do comportamento de compra dela. Uma coisa é você prever, por exemplo, qual que é o melhor feed para o seu Instagram a partir dos seus comportamentos. Qual que é o melhor feed para o seu YouTube. Qual que é o melhor vídeo que eu posso te mostrar para que você clique naquele vídeo e que você fique o maior tempo possível assistindo aquele vídeo. É isso que a plataforma quer. Então ela coleta dados, coleta informações dos usuários, ela entende esses padrões e eu consigo fazer essas recomendações, certo? Então eu consigo fazer a mesma coisa para o mercado jurídico, de conseguir predizer e prever qual que vai ser o resultado de um determinado inquérito ou o resultado de um processo específico do ramo jurídico.
De novo, é algo bem delicado de criar essas predições, até porque o modelo preditivo ele pode ser manipulado. Então, dependendo de quem for o dono desse modelo, ele vai predizer algo ruim ou não, né? Então, não sei se você chegou a ver, vou deixar até uma tela aqui, falando sobre o Gemini, que é um modelo da Google, que eles tentaram fazer um modelo que seja sem vieses, ou seja, se você procurar a palavra nurse no Google, que é enfermeira ou enfermeiro, não tem essa distinção de gênero, vai aparecer 99% das fotos mulheres que são enfermeiras. Então isso é um viés da nossa sociedade. E como que você lida com esse viés, né? Então eles quiseram montar um modelo que ele fosse... que ele tivesse uma igualdade, tanto de gênero quanto de raça, né, de cor, enfim. E aí veio uma pessoa lá e pediu para criar homens vestindo a farda nazista. E aí o modelo ele gerou negros com a farda nazista. Então as intenções do Google eram as melhores, né? Eu queria montar um modelo que seja humanizado, um modelo que não tenha vieses, um modelo que eu possa gerar coisas diferentes. Só que acabou o tiro saindo pela culatra. Então a gente sabe que a nossa sociedade ela é muito complexa, tem diversos pontos do qual você tem que levar em consideração. E ele errou, né? O modelo errou. De novo, o modelo probabilístico, só que acaba que gera muito alvoroço, né, em cima disso. Então, a predição, ela acontece, ela é um modelo probabilístico dessas coisas que eu já te falei. Então, a Uber, por exemplo, ela tem um modelo de predição para saber qual o melhor carro para você, qual o melhor caminho, qual o melhor preço para que você pague, né? Então, existem vários modelos de predição, só que na área jurídica é tudo muito mais delicado, né? Porque você tá com a caneta na mão, você tá com o poder na mão. Então, esses modelos, eles podem ser enviesados ou não, e aqui entra até os cuidados em relação a esse mercado, né? Então, é possível, dá pra fazer, é uma tendência, mas as pessoas, elas ainda, nessa parte de predição, ainda tá bem, digamos assim, bem embrionário, né? Eles estão querendo fazer, montando, até porque esses inquéritos, alguns deles, os dados são sensíveis, não dá pra você colocar dentro de um banco de dados, você tem essa questão de segurança, de acessibilidade das informações. Então, é aquela coisa, se você tem segurança máxima dos dados, você não consegue treinar os modelos, eles não ficam personalizados. Mas se você abre os dados para que o modelo consiga acessar, ele fica muito mais inteligente, mas você tem menos privacidade. Então é uma balança. Ou você tem mais segurança ou você tem mais privacidade. Não dá para ter os dois, porque, né, são coisas distintas e opostas dentro desse mundo da inteligência artificial. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei, porque toda semana aqui a gente vai trazer informações muito relevantes de vários mercados e de várias formas para que você consiga aplicar a inteligência artificial tanto no seu negócio quanto você que seja um profissional. Eu também, constantemente eu tô dando diversas consultorias e treinamentos também pro mercado de jurídico, mercado de agro, mercado de finanças, enfim, porque a inteligência artificial ela vai impactar muito esses mercados, então às vezes eu trago algumas contribuições aqui para que você tome a melhor decisão e você conheça um pouquinho de cada um dos mercados e conheça as limitações e os potenciais dessa tecnologia, tudo bem? Então, vejo você no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.